Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Acho que você está meio desapercebido, né? Boa noite a todos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, capítulo 2. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos que o Senhor nos direcione através da Sua palavra nesse momento. Que a Sua voz, que a Sua direção nos tire de todo pensamento, todo sofisma, todo argumento, toda fortaleza levantada pelo inimigo ou pela nossa carne. Nós queremos ouvir a Sua voz. Que o Senhor mude o curso, o rumo da nossa vida, segundo o seu querer, em nome de Jesus. Amém? Isso é bênção também, viu? Esses dias eu falei que eu ganhava paninho do Pedro, às vezes vinha com um pedacinho de bolacha, mas cumpriu o propósito, gente. Pelo menos alguém cuidava do suor. Mas aí Deus levantou outra pessoa que deu uns lencinhos desses. Gente, não é o mesmo, tá? Eu ganhei 3, dá tempo de lavar o outro, tá? Fique em paz. Efésios capítulo 2. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Gente, vamos ler de novo o versículo 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Alguém pode dizer amém? E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Amém? Quem estava os outros 2 domingos aqui? Levanta a mão só para me saber. Culto da virada, tinha mais alguém que estava? Essa mensagem é continuação das outras. Nós vamos falar do mesmo assunto. Nós estamos falando acerca da nossa nova vida em Cristo. E o que está parado, o que está impedindo com que essa vida se desenvolva. Foi isso que nós ministramos no dia 31. Que muitas vezes o processo da nova vida está
paralisado, bloqueado na nossa vida. E nós fomos falando sobre isso. Semana passada nós falamos acerca do alimento, do que de fato tem nos alimentado, do que temos nos alimentado, se temos alimentado essa nova vida. Amém? E nós vamos continuar falando um pouco acerca disso. O texto que nós lemos diz acerca da vida que tínhamos antes de conhecer a Cristo e da vida que nós passamos a ter partindo de Cristo. Ok? Você recebeu uma nova vida, nós recebemos uma nova vida, e não é essa a questão, porque desde a primeira vez nós estamos falando acerca disso. A questão não é se recebemos, de fato nós recebemos. Amém? Porém, nós queremos ver mais evidências dessa nova vida, nós queremos ver fluindo o poder que é trazido junto com essa nova vida. Escute, a nova vida que Cristo nos deu não foi só para que nós fôssemos mudados, mas sim para que nós fôssemos mudados e tudo que estivesse à nossa volta também fosse mudado. O que o Senhor está querendo dizer? O que muda a minha e a sua vida é o relacionamento com Deus que temos e desfrutamos da presença dEle. Porém, quanto mais nos relacionamos com Ele e temos da presença dEle, começa a fluir o poder de Deus. E o que tem de poder de Deus, através da minha e da sua vida, transforma o que está à nossa volta. A presença de Deus muda a sua vida. E o poder de Deus tem poder para mudar o que está à sua volta. O que isso quer dizer? Nós estamos muitas vezes nesse processo de conhecer a Deus e temos sido transformados, e glória a Deus por isso. Isso de fato é cristianismo. Só que a nova vida que Cristo nos propôs não é só mudança pessoal, mas é transformação de ambientes, é transformação de lugares por onde passarmos. A Bíblia diz que Pedro, num período da vida dele, ele passava em alguns lugares e a sombra dele curava. Amém? Você já imaginou você passando num lugar e você não fazer nenhuma oração, e daqui a pouco um paralítico dizer: ei, volta aqui, a sua sombra me tocou e eu levantei da cadeira de rodas. Pastor, não, isso daí não existe. É isso que eu quero que nós entendamos. Por muito tempo nós aqui, como igreja, pregávamos que Deus estava preocupado simplesmente com o seu caráter. E nós caracterizávamos as obras como algo secundário do Evangelho. Não. Eu quero que nós entendamos que tudo isso faz parte da nova vida que Cristo tem para mim e para você. Ele quer sim mudar a minha vida e a sua vida, sim. Ele quer mudar o seu caráter, sim. E é importante que nós entendamos isso, que tudo começa aí, porque toda obra que Deus quer fazer na minha e na sua vida começa de dentro para fora. Por isso que Deus quer mudar a sua vida primeiro, a minha vida primeiro. Porque o que Ele quer fazer é de dentro para fora. Eu me lembro de um texto de Silas, Atos capítulo 7, Paulo e Silas, né? Na cadeia. Eles começaram a adorar e as cadeias caíram, não foi isso? Todo mundo fica preso no poder que foi revelado ali. Porque aquilo era a manifestação do poder, a adoração deles moveu os céus e derrubou as cadeias. Deus quer derrubar as cadeias na sua vida, amém? Só que existe algo que Deus quer fazer maior que isso. Como assim? A manifestação do poder de Deus naquele momento ali levaria o soldado à morte. Se você for ler o texto, você vai ver que ele estava desembainhando a espada para se matar. Sim ou não? Por quê? Porque as cadeias caíram, e eu não sei se você sabe, mas o soldado tinha responsabilidade com os presos, diante do superior deles.
E se os presos fugissem, ele tinha que pagar com a vida. Só que isso seria desonroso. Por que ele ia se matar? Porque ele falou, antes que tirem minha vida, eu vou tirar. É mais ou menos assim, ninguém vai saber o que aconteceu. Só que quando ele tirou a espada, houve um grito, se mata não. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E sabe o que é fantástico ali? Eles começaram a compartilhar daquilo que eles viviam de Jesus. E aquilo transformou a vida daquele homem. E eles seguiram ele, até a família dele, não é isso? Só que eu quero que nós nos prendamos no detalhe. Se você ou eu estivéssemos naquele lugar e as cadeias caíssem, as portas se abrissem, na linguagem crentez de hoje, se a porta se abrisse, Alex, o crente gosta de porta aberta, né, gente? Eis que tem uma porta aberta. Se falar de porta aberta e de chave, pronto. E naquele momento a porta estava aberta, as cadeias caíram. Só que ainda assim, Paulo e Silas não passaram por ela. Pastor, o que isso significa? Nem toda porta que abre na sua frente, Deus quer que você entre por ela. Só que existe algo mais forte ali. Eles até podiam sair. Paulo era cidadão romano. Existiam idem situações aí que poderia levar ele à liberdade, enfim. Só que o caráter deles fez com que eles permanecessem no mesmo lugar. E falassem, não se preocupa não. Já que mandaram nós ficar aqui, nós vamos submeter, nós vamos ficar aqui. Escute, por que Deus quer mudar a sua vida? Porque um posicionamento correto seu diante de uma adversidade, onde todo mundo espera que você faça o que todo mundo faz, pode salvar pessoas. O posicionamento dele de se manter na cadeia, mesmo com as portas abertas, o caráter correto que eles tiveram, fez com que aquele guarda não se matasse. E ainda mais, ele levou eles para pregar para todos. O que Deus quer fazer começa na minha e na sua vida de fato. Só que a manifestação que está à volta, ou melhor, Ele quer que isso se manifeste também o que está à volta. A presença de Deus transforma a minha e a sua vida. E o poder de Deus transforma tudo que está à nossa volta. Só que uma vida transformada, um caráter correto pode salvar vidas também, não é só o poder. Só que o poder também faz parte do Evangelho. E é essa nova vida que nós precisamos entender e assumir para nós. Não é passar diante de alguma circunstância e olharmos como alguém que não tem nenhuma responsabilidade com aquilo. Nós temos, segundo Romanos, a criação geme. E o que, gente? E aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Só que o entendimento de ser filho, ele não é natural. Ele é 100% espiritual. Eu já disse outras vezes acerca disso. Quando nós falamos acerca disso e falamos, você é filho de Deus, você pode vibrar, amém, glória a Deus, deve vibrar. Só que essa não é uma filosofia, não é um chavão, não é uma palavra positiva. Essa é uma verdade, uma realidade dos céus para você. Só que quando é que nós começamos a nos comportar como filhos, é aí que eu quero entrar. Quando de fato essa verdade se torna a minha e a sua verdade. Quando deixa de ser um chavão ou coisas que os outros dizem ao nosso respeito e que nós começamos a falar de nós para os outros. Daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo de fato é e quem nós somos em Cristo. Existe uma nova vida que foi liberada para mim e para você através da cruz e nós precisamos viver essa nova vida. E nessa nova vida existe algo que Deus
fez na sua vida pessoal e quer fazer no que está à sua volta. E por que eu li esse texto? Porque esse texto diz exatamente o que Cristo fez. Você está em Cristo e Cristo está em você. Eu estou em Cristo, mas Cristo está em nós. Só que talvez algumas pessoas se perguntam: pô, se eu recebi uma nova vida, se eu tenho Cristo, por quê eu ainda sou tentado? Aí eu te faço uma pergunta: as tentações que você sofre, elas são espirituais ou elas são carnais? Eu vou perguntar e todo mundo responde junto, aí não dá para saber quem acertou, quem errou, tá bom? As tentações que você sofre, elas são espirituais, sobrenaturais ou são carnais? 1, 2, 3. É bom, misturou. As tentações que nós sofremos, elas são carnais ou elas são sobrenaturais, espirituais? Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Verso 13, vamos ler a partir do verso 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Glória a Deus, essa igreja é boa demais de Bíblia, hein, gente? Não tem ninguém procurando, então vamos ler. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Aí, gente, aí já complica um pouco mais, né? A gente ouve no meio evangélico, vamos pôr dessa forma, que existem coisas. Gente, tá tudo certo aí? É isso mesmo? Tiago 1,13? Amém. Existem pessoas que dizem: não, isso aí foi Deus que colocou na sua vida, isso aí é para te provar. Vamos ler de novo esse versículo. 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo qual, e Ele mesmo não tenta ninguém. Nós já vamos ler o versículo que vai vir, o 14. Mas é importante que você entenda já que existem duas forças sobrenaturais, ok? Vamos pôr força para você entender. Representadas por Deus e pelo diabo, ok? Deus não te tenta. Então uma das opções sobrenaturais, ela caiu por terra agora. Deus não te tenta. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ele assim: Deus não te tenta. Fala, deixa de conversa fiada. Amém? Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Muito pelo contrário, é o diabo que te tenta. É isso que está aí, gente? É? Ele está dizendo que nós somos tentados pela cobiça que existe em nós. Me perdoa se talvez eu estou quebrando o argumento que você tinha para viver na vida que você vivia, dizendo que era o diabo que fazia de você o que fazia. Pois não é. Pastor, a tentação não tem nada a ver com aquilo que é sobrenatural. Mas pastor, o diabo não faz nada disso. A Bíblia diz que ele lança dardos inflamados. E o que ele faz, o que ele quer, é manifestar o que há de carnal em mim
e em você. Está entendendo? Então não é nada superior que te obriga a fazer e a viver uma vida antiga ou carnal. Não. O diabo só quer aguçar aquilo que existe de carnal dentro de mim e de você. E por que eu estou falando acerca disso, sendo que o assunto é a nova vida? O que nos atrapalha de viver a nova vida em Cristo é a vida carnal que temos. É a vida natural que temos. E por que eu li Efésios? Vamos ler lá de novo, Efésios. Efésios 2, verso 3, diz assim, ó. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse versículo está dizendo acerca de uma vida carnal, de um pensamento carnal, que era para fazer parte do nosso passado. Agora seja sincero comigo. Por mais que eu não quero que você me responda. Em nenhum momento você é tentado na carne. Em nenhum momento você é tentado em ter pensamentos carnais. Ou às vezes sem que você perceba, você já os tem. E tudo que, na verdade, o diabo quer é trabalhar para que isso seja aguçado. E aí agora eu quero voltar na mensagem da semana passada. Quando é que isso é aguçado em nossas vidas? Quando nós alimentamos de fato essa antiga vida e essa vida carnal. Quando nós alimentamos muito mais uma vida carnal do que uma vida espiritual ou a nova vida que recebemos em Cristo. Eu fui ensinado há alguns anos atrás, com um exemplo que para mim, ele serve. É como se houvesse 2 leões dentro de você. O que você mais alimentar é o que vence essa guerra. Se você alimentar de fato aquilo que é do Espírito, ele vai subjugar o leão da carne. Só que quanto mais você alimenta o leão da carne, mais carne ele quer comer, porque leão se alimenta de carne. É por isso que os desejos carnais, quando eles são alimentados, eles se tornam desenfreados. Porque leão se alimenta de carne, e quanto mais carne ele come, mais carne ele quer comer. Tudo que o diabo quer é aguçar esse lado da nossa vida para que a cada dia tenhamos sede, fome, desejo de alimentar aquilo que é carnal. Existem pessoas que nós olhamos no período que estão na igreja buscando a Deus, e nós falamos, nossa, que coisa linda, uma pessoa dessa é inocente. E às vezes se desvia, vai para o mundo, faz coisa que até a mãe e o pai desconfiam. Já encontrou pessoas assim? Nossa, não dá para acreditar que é a mesma pessoa. Até a pessoa, eu já conversei com pessoas e elas diziam assim, pastor, eu estou numa vida que eu não acreditava que eu era capaz de chegar lá. Por quê? Porque a carne, quando despertada e aguçada, quando o diabo consegue despertar isso, a fome contínua vai fazendo com que a carne se alimente de carne. E aí a Bíblia diz em Provérbios que um abismo chama o outro, e aí as questões espirituais começam a fazer sentido, porque aí você sai da dimensão de uma nova vida e parte para uma vida de alguém que vive em pecado. E nessa condição, o diabo sim pode manipular a sua vida.
Está entendendo? Que é o que diz o versículo 15. Depois vocês leem lá em Tiago. Ele diz do pecado concebido. Ele está dizendo acerca de um pecado que começa num pensamento e depois ele nasce através de atitude. O que eu quero que nós entendamos é que dentro de mim e de você existe uma nova vida no nosso espírito, amém? Só que naturalmente nós também temos a nossa carne. Se eu e você não estivermos atentos ao que nós estamos alimentando, a quem nós estamos alimentando, nós temos uma tendência, segundo o versículo 3, a viver uma inclinação para as coisas da carne. Existe uma linguagem que o pessoal tem dito nos últimos dias, e ela se tornou jargão, mas ela é verdadeira. Nós estamos nos dias que a igreja tem vivido algumas coisas fundamentadas em alguns demônios. O demônio do que tem? Já conheceram ele já? Ô queridão, mas isso aí é pecado. Mas pastor, o que tem? Pastor, o senhor acabou de dizer que as pessoas são tentadas pela cobiça a partir do momento que você não consegue ver mais o pecado como um pecado. É porque você se tornou escravo dele. Tudo que Cristo veio trazer para mim e para você foi liberdade. Eu já conversei com algumas pessoas que se tornaram dependentes de drogas. E sabe como que elas começaram? Usando uma vez para curtir a noite, para curtir o rolê. Era para aquilo trazer mais prazer, porque era essa a proposta da droga. Só que ao passar do tempo, ela percebeu que não era ela que usava a droga, mas a droga que usava ela. É exatamente dessa forma que o diabo quer fazer na minha e na sua vida. É uma coisa aqui e ali que se torna carnal, e nós vamos nos tornando presos, e a nossa visão começa a ser cauterizada. E já não conseguimos mais ver as coisas baseadas numa nova vida, porque ela está sendo mortificada por uma vida carnal. Não sei se você consegue entender esse exemplo. Existe uma vida de Deus fluindo em mim e você, só que ela precisa ser alimentada, ela precisa ser nutrida. Escute, Deus pode fazer coisas de um dia para o outro, no instalar de dedos, sim. Só que Ele já revelou para nós que Ele é processual. Pastor, de onde você está tirando isso? Quantos dias Deus criou a terra? Quantos? 7. Pastor, é 6. Não, é 7. E eu vou te mostrar o que é. Só que cada dia Deus fez uma coisa, não foi? Ele não poderia fazer tudo assim? Hã? Poderia ou não? Só que cada coisa que Deus fazia traria sustento para aquilo que viria no outro dia. Isso é fantástico. Porque o nosso Deus, Ele é geracional. Tudo que Ele faz, Ele libera para a sua vida hoje, é para que as próximas gerações sejam tocadas através disso. O que Ele faz na sua vida hoje, é para que pessoas no amanhã também sejam tocadas. Então Deus foi criando cada coisa no seu dia, porque Ele é processual, ok? Pastor, o senhor falou o 7 aí. O descanso também faz parte da criação. Depois Ele foi separado no dia que era para se voltar só para Deus. Só que Deus é processual. Mas pastor, está tudo feito em Cristo. É verdade, está tudo feito em Cristo. Mas isso precisa ser alimentado, nutrido. Não, pastor, está tudo resolvido. Eu não preciso nem orar mais, não preciso nem ler a Bíblia mais, não precisa de jejum, não, porque está tudo feito em Cristo. Escute, preste bem atenção. O que é espiritual não se constrói com uma vida, com ferramentas e atitudes carnais. Porém, existe uma vida, ferramentas e atitudes
espirituais que constroem o que é espiritual. Isso quer dizer, tudo no reino dos céus é processual. Como eu disse acerca da criação. Quantos dias Deus trabalhou? Quantos Ele descansou? Sabe o que isso significa? Se você quiser construir algumas coisas, esteja disposto a trabalhar mais e descansar menos. Se você quiser criar algumas coisas, gerar algumas coisas, esteja disposto a trabalhar mais e descansar menos. E nós estamos falando também do que é espiritual. E é assim, na nova vida que nós recebemos também, esteja disposto a trabalhar todos os dias, para que essa vida vá criando forma. E a cada dia vá modificando os seus desejos, os nossos desejos carnais. Esse é o nosso desafio. Não é saber se temos ou não uma nova vida, não, você tem essa nova vida. O que nós precisamos fazer é nutrir, é alimentar essa nova vida, para que ela cresça, para que ela se torne robusta, forte e neutralize todo desejo e sentimento carnal. E isso é viver uma vida no Espírito, como nós lemos semana passada em Gálatas. E para isso nós precisamos nos preocupar com o que nós temos ouvido, o que nós temos visto. Isso é importante, gente, porque isso ou alimenta o que é espiritual ou alimenta o que é carnal na sua vida. Relacionamentos são que nem elevadores. Eu creio nisso. Ou te leva para cima, ou te leva para baixo. Ou ativa o que é espiritual, ou ativa o que é carnal. Nós precisamos prestar atenção qual a mesa que temos sentado. Porque Salmos, capítulo 1 diz que tem mesa que a gente não deve sentar, sim ou não? Sim ou não? Não, pastor, o que tem não? É o que a Bíblia diz para mim e para você. E se ela diz que eu não devo sentar, eu não vou sentar. Só que nós queremos, de uma forma carnal, construir o que é espiritual. Queremos fazer do nosso jeito, mas quando a unção vem, queremos fazer a cara de espiritual. Escute, quem é espiritual não precisa fazer cara, porque naturalmente essa vida se manifesta. E isso está fundamentado aquilo que nós alimentamos. O que nós temos ouvido, o que temos comido, o que temos visto, ao que temos exposto os nossos ouvidos, o nosso coração, a quem temos emprestado os nossos ouvidos, porque isso está ligado ao que estamos nos alimentando. Se tudo que nós ouvimos for acerca de desgraça e destruição, o que está sendo gerado em nós é desgraça e destruição. Só que eu quero que você entenda que a nova vida que você recebeu não pode gerar desgraça e destruição. Muito pelo contrário. Se você viver uma vida no Espírito, essa nova vida, onde você passar, mesmo que esteja morto, viverá. Porque a vida que está dentro de você é a vida do próprio Cristo, e essa vida trouxe ressurreição. Só que qual é o meu alimento? Quando nós olhamos para Jesus, nós ficamos extasiados com aquilo que Ele fez e falamos, não, mas tudo isso é porque Ele era filho de Deus. Não. A questão não era ser ou não filho de Deus, mas entender o que Ele veio fazer aqui e quem Ele era. Preste bem atenção algo acerca dessa nova vida. Essa nova vida é a perfeição da criação que Deus fez. Essa nova vida que você recebeu é a perfeição da criação de Deus, que o Pai planejou
o Filho executou e o Espírito Santo aplica todos os dias. Você faz parte de uma maquete, de um projeto perfeito de Deus, que o Pai planejou, o Filho executou na cruz do Calvário, e o Espírito Santo aplica todos os dias. Quando você se relaciona com Ele, quando você se alimenta dEle, abra sua Bíblia em João capítulo 4, verso 31. João capítulo 4. Verso 31 diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Escute. O que fazia diferença na vida de Jesus não era só da onde ele veio e saber quem ele era, mas sim o que ele comia. Pastor, mas teve um momento que ele comeu pão, mas aqui ele está dizendo: o que me alimenta de fato é fazer a vontade do meu Pai. Pastor, eu quero que essa nova vida cresça. Eu quero que essa nova vida se manifeste. Decida fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Decida ser uma resposta para indagações. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Fica com medo não, gente. O pessoal tem medo do livro de Apocalipse, né? Fica tranquilo que eu não vou ler sobre os dragões não. Nem sobre os cavalos. Capítulo 3, verso 20. Quem achou, diga amém. Gente, último livro da Bíblia, tá? Vamos lá. 3, verso 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Vamos ler de novo? E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Pastor, o que isso tem a ver com nova vida? Quando eu e você decidimos caminhar pela voz de Deus, quando nós decidimos ouvir a voz dele, ele nos leva para a mesa. Nessa mesa, ele põe algumas coisas que ficam disponíveis nas regiões celestiais. E por que ele põe? Deus é espírito, então o alimento não é natural, não é carnal. Resumindo, quando você começa a caminhar por aquilo que Deus diz, ouvindo a voz dele, ele te leva para um lugar, para uma dimensão. Ele te coloca à mesa e começa a servir coisas para você que vem dos céus. Ele te dá um alimento que vem dos céus. Só que tem outro detalhe. Você leva qualquer um para comer na sua mesa? Hã? Quantos aqui têm o costume de compartilhar as refeições na mesa? Levanta a mão só para me saber. Legal. Na mesa, na hora que estamos comendo, sai cada conversa, não é? Minhas filhas às vezes, o amigo fulano de tal, não sei o que, pessoa que eu nem conheço. E aí nós falamos acerca de algumas coisas, compartilhamos algumas coisas.
Porque a mesa é um lugar de intimidade, onde nós compartilhamos o nosso coração. Pastor, o que isso quer dizer? Quando você ouve a Deus e Ele te leva para a mesa, Ele coloca algumas coisas à sua disposição e começa a revelar os segredos do céu para você. A vontade dEle começa a ser revelada para mim e para você. E tem outro detalhe, esse versículo diz, eu vou ceiar com Ele e ceiar comigo, não é isso? O que a ceia representa? Aquilo que Cristo fez por nós e o que Ele nos tornou, não é isso? Só que tem outro ponto. Ela também representa uma nova aliança, não é isso? É na mesa que Deus renova a aliança que Ele fez com você. Quando eu e você decidimos ouvir a voz de Deus, Ele nos leva para a mesa e Ele vai servindo aquilo que é espiritual. Isso vai nutrindo a nossa vida. Ele vai compartilhando os segredos que estão nos céus. E nós saímos daquele lugar com a convicção que somos filhos de Deus e viemos para cumprir algo aqui. O que isso quer dizer? Quando eu e você nos alimentamos do que é espiritual, o que é espiritual é o que nos dá força viver aquilo que chamamos, mas nós fomos chamados para viver, mas nós queremos viver o que é espiritual, responder o que é espiritual de uma forma carnal, da nossa força, no nosso braço, no nosso intelecto, no nosso dom, no nosso talento, não! Uma vida no Espírito, viver essa nova vida que nós estamos falando, consiste em nós gastarmos tempo buscando a Ele, ouvindo a voz dEle, comendo outro tipo de alimento. Pastor, nós estamos em jejum agora pelas casas de edificação. Para que é? Para que Deus faça o que a gente quer? Não. É para que a gente consiga ouvir o que Ele quer e nós façamos. Escute, Deus não troca a vontade dEle por um jejum. A nós foi ensinado, não, está difícil, o jejum é que vai mudar. Escute, o jejum não é para mudar Deus. O jejum é para mudar eu e você. O jejum é para nos tornar quebrantados a ponto de ouvir o que Ele tem. É para modificar a sua carne, a minha carne, para que nós possamos ouvir o Espírito. Não, está difícil, jejua. Começa a jejuar que você vai ver. Pastor, o senhor está me aconselhando a não jejuar. Não, você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai virar a sua vida de cabeça para baixo. Ruim não, segundo a vontade dEle. Porque o jejum não é para que Ele faça a sua vontade, mas para que nós conheçamos a vontade dEle e possamos fluir, possamos mortificar a nossa carne para ouvir a voz dEle. E quando você ouve a voz dEle, Ele te leva para a mesa, para um lugar de intimidade, onde Ele revela os segredos dEle. Eu já estou encerrando. Eu disse semana passada que todos nós temos fome, ok? Isso é uma verdade. Existe um anseio dentro do coração do homem. Esse anseio, na verdade, é o anseio que todo mundo tem por Deus. Só que pessoas procuram isso em coisas, em outros lugares. Ok? Só que existe um anseio dentro de nós. E se você não encontrar Deus, se você não encontrar de fato o Pai, esse anseio continua. Mas por querer fazer algumas coisas, nós começamos a cometer alguns erros. Nós não precisamos abrir. Mas a Bíblia diz acerca do povo que estava com Moisés, ok? Moisés subiu para o monte, onde Deus ia falar com ele, ok? E o povo ficou embaixo. Quanto tempo Moisés demorou no monte, gente? Hã? Quantos? 40 dias aí, gente? O povo achou que Moisés estava demorando. Moisés foi falar com Deus e ele tinha que trazer uma resposta para o povo, uma direção para o povo. Não é isso? E aí eles começaram a achar que a resposta de Deus estava demorando. Só que eles não foram orar, eles queriam de uma forma carnal ter resposta para algumas coisas.
Eles não entraram em jejum e falaram: não, vamos jejuar agora, vamos buscar a Deus, vamos adorar, para que Deus possa trazer Moisés guardado, porque enfim, tinha acontecido trovões no monte. Não, ao invés deles buscarem um caminho espiritual, para que Deus trouxesse de volta Moisés, para eles ouvirem a Deus, ou Deus usasse outro meio, eles pegaram tudo que eles tinham de ouro, juntaram no lugar, derreteram o ouro, e fizeram mais um bezerro de ouro, não é isso? Esse é o problema quando nós não ouvimos a Deus. Quando eu e você não ouvimos a Deus, nós começamos a levantar alguns ídolos, alguns bezerros de ouro em nossa vida. Resumindo, ao invés de buscar o que era espiritual, eles alimentaram aquilo que era carnal e criaram um ídolo ainda para isso. Gente, quando Moisés desceu, o que eles comeram? Hã? Moisés derreteu aquele bezerro, o que ele fez, gente? Fez o povo comer. O que você levanta com seus recursos de uma forma carnal e natural, é disso que você vai comer amanhã. Só que isso não produz o que é espiritual. A nova vida que nós queremos viver não está fundamentada em ídolos ou idolatria. Está fundamentado numa resposta que vem dos céus. Pastor, o que eu devo fazer então? A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é o que o rei Ezequias fez em 2 Reis, capítulo 18. Não precisa ler, depois você lê na sua casa por causa do horário. Quando ele assumiu o reinado, existia um areópago, existia altares a outros deuses. Sabe o que ele fez? Quebra tudo. Pastor, eu quero viver essa nova vida, eu quero viver essa vida no Espírito. O que eu primeiro preciso fazer primeiro? Decida quebrar todos os altares que você levantou dentro de você. Permita com que Jesus entre dentro do templo e vire tudo aquilo que faz parte de venda e negócio. Permita com que o Espírito Santo entre dentro de você e derrube o areópago que tem dentro de você. Pastor, quem são os outros deuses? Eu não sei quais são eles. Você sabe, e nesse momento eu tenho convicção que o Espírito está falando com você. Só que eu tenho certeza que qualquer outro Deus que não seja Jesus Cristo, a única coisa que ele alimenta em você é carne. E tudo que é carnal precisa ser derrubado, para que o que é espiritual seja levantado. Quando o rei Ezequias assumiu, ele derrubou os altares a outros deuses. Escute. Tudo que Deus quer é derrubar os outros deuses que foram levantados dentro de você. E quando eles forem derrubados, uma vida em Deus, uma vida no Espírito, um altar será levantado. E constantemente o que vai fluir desse altar é adoração a Ele. Pastor, por quê? Porque quando nós decidimos adorar, o que é correto, a nossa vida é transformada. Porque decidir o que ou quem adoramos determina o que construímos. Pois sempre nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Por que primeiro destruir os altares que tem dentro de nós? Porque aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos semelhantes a isso. Querido, derruba tudo aquilo que foi construído de uma forma carnal dentro de você.
Porque quando você adora isso, você se torna semelhante a isso. Mas quando tudo isso é derrubado e o altar de Cristo, dessa nova vida, é levantado dentro de você, quanto mais você adora Cristo, mais semelhante a Ele você se torna. Quando você entra num lugar de intimidade, você senta na mesa, olha do outro lado da mesa e vê nos olhos dele a vida. Você é tomado por essa vida e a sua identidade é revelada. Pastor, eu queria tanto saber para que eu vim à terra. Eu te dou um caminho que é infalível. Conheça quem Ele é. Se coloque de pé para nós orarmos. Feche seus olhos. Eu queria que você ficasse à vontade, se você quiser se ajoelhar, se você quiser se prostrar. Talvez no meio da oração que nós vamos fazer agora, se você quiser se prostrar aqui na frente, não importa. Eu só queria que de fato você estivesse disposto a ouvir a voz de Deus através dessa mensagem. Feche os seus olhos e permita com que o Espírito Santo entre dentro de você agora. Permita com que a voz de Deus entre dentro de você agora. E se você assim quiser, diga: Jesus, derruba cada altar que foi levantado dentro de mim. Não existe nada e ninguém que mereça mais dedicação e mais honra do que Jesus Cristo. Não existe nada que você tem que seja maior do que aquilo que Cristo te deu. Não existe ninguém que fez algo tão bom para você, que fez mais do que Jesus fez por mim e por você. Abra o seu coração e decida nessa noite derrubar todos os altares que foram levantados dentro de você. Tudo aquilo que alimenta a sua vontade carnal, tudo aquilo que alimenta os seus projetos pessoais. Abra o seu coração nessa noite. Abra o seu coração nessa noite. Fale com Ele, fale com Ele. Nada que possa surpreender. Espírito Santo, me ajuda. Só um coração quebrantado uma outra vez. Talvez você tenha lutado há anos contra algumas coisas na sua vida e não consegue. Você diz: mas eu estou tanto tempo na igreja. Mas isso não muda. Eu passo um tempo livre disso, depois eu caio de novo. Nada que me impressione mais. Porque a sua carne ela foi alimentada. Existem presença, alguns altares dentro de você hoje. Teu olhar, feche os seus olhos e diga: Espírito Santo, fazem suspirar. Derruba tudo, quebra tudo. Ante a ti, Rei que perdoa multidão de erros, me inclino ante
impressionante, digno. Diante de ti eu me inclino. Oh, oh. Nada pra te oferecer, nada que possa te surpreender, só um coração quebrantado uma outra vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Me inclino ante a ti, quem que perdoa multidão de erros. Me inclino ante a ti, digno, eternamente és digno, impressionante, digno. Diante de ti eu me inclino. Oh, oh, tu és digno, digno, eternamente digno, impressionante, digno. Diante de ti eu me inclino. Oh, oh. Abre o seu coração para Ele e diga: Jesus, mortifica a minha carne, derruba todo o altar que eu levantei dentro de mim, derruba o areópago que tem dentro de mim, e a sua vontade seja feita. Se alimente do que vem dos céus. Sou de Calabamaê, Ramassou de Calabamaê, Ramassou de Calabamaê. Diante de ti eu me inclino. Com os olhos fechados, levante suas mãos aos céus. Escute a voz de Deus falando com você nessa noite. Existem pessoas que há muito tempo não ouvem a voz dele. Escute ele falar com você nessa noite. Ele está dizendo: filha minha, filho meu, vem para a mesa. Eu quero voltar a revelar os meus segredos para você. Como naqueles dias que você não se preocupava com o tempo ou circunstância. Tudo que você queria era ouvir a minha voz. Deus diz para você nessa noite: filho meu, filha minha, vem para a mesa, porque a comida está posta.
eu quero te alimentar. Ouça Deus falando com você nessa noite. À medida que a voz dele vai entrando, o areópago vai sendo derrubado. Alguns conceitos que você levantou, dizendo: ah, isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer, aquilo eu não vou, vai sendo derrubado. Porque a voz dele é o que tem poder de quebrar todo argumento, todo sofisma. E eu declaro a voz dele tirando você desse lugar de incredulidade, de impossibilidade agora, e restaurando a sua fé, a vida, em nome de Jesus Cristo. Pastor, eu tenho chamado, eu tenho propósito, mas eu estou parado. Eu queria que alguém liberasse algo sobre mim. Escute, você precisa ir para um lugar como Jesus foi até João Batista. E a Bíblia diz que quando ele estava sendo batizado, uma voz veio do céu dizendo: esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Escute, o que você tem para ouvir vem dos céus, não da terra. E sabe o que é o interessante? O ministério de Jesus começou ali. Sabe quando é que vai começar o seu ministério? Quando você ouvir a voz dele dizendo: você é meu filho, você é minha filha. Decida ir para esse lugar aonde a voz dele se torna nítida. Decida ir para esse lugar. Levante a sua voz e comece a dizer: Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Eu preciso ouvir a sua voz. A sua vontade é o meu alimento. Vamos, deseje isso, deseje isso, deseje isso. Independente de toda a música. Porque quando você adora a Deus, você determina o que você de fato está construindo. Pois sempre nos tornamos semelhantes àquilo que estamos adorando. Adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus e diga: Jesus, eu te adoro e eu te agradeço por essa nova vida. Porque a partir de hoje você está sendo destravado. Você está sendo destravada. Essa palavra não é para te motivar, ela é para te ativar. Você está sendo ativado hoje. Você está recebendo o alimento, a vida que vem dos céus. E ela vai te fortalecer, ela está te fortalecendo agora. E coisas que você lutou há anos, que estava na sua carne, hoje você vai vencer. E você entra num novo lugar em Deus, Ele te põe à mesa. Existem pessoas que estão se assentando à mesa agora. Come, a mesa está posta. Cada um come segundo a sua fome. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Eu te amo, te desejo, mais que o ouro e Yeshua. Eu te amo.
Yeshua, te amamos. Yeshua, te Ouça a voz do amamos. Pai dizendo: esse é meu filho, essa é minha filha. Yeshua, te amamos. E todo medo vai embora, toda dúvida vai embora. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Vamos, igreja. Yeshua, te amamos. Te amamos, Jesus. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. E eu te amo, e eu te amo. E eu te amo. Vamos! Te desejo Mais que o ouro. Yeshua. E eu te amo. Hey! te desejo Mais que o ouro. Yeshua. Eu te amo. Te desejo. Mais que o ouro. Yeshua. Amado Espírito, eu oro por cada um que está aqui nessa noite, por cada pessoa que ouviu essa mensagem neste lugar ou pela internet. Eu declaro o seu Espírito tocando a vida de cada um deles, e a vida que existe em ti sendo liberada no interior de cada um desses que ouviram essa mensagem. Eu declaro um novo tempo nascendo, aonde o seu Espírito, a sua vida vai fluir de uma forma sobrenatural. Eu declaro toda a carne sendo subjugada agora, sendo silenciada, para que a sua voz nos direcione em um novo tempo e possamos fazer tudo segundo a sua vontade. Que a sua vontade que está em nós possa crescer, e a cada dia possamos clamar que seja feita a sua vontade aqui na terra como é feito nos céus. Que seja feita a sua vontade aqui na terra como é feito nos céus, e que o Senhor seja o pão nosso de cada dia, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor com o melhor que você tiver.